Então vamos à nossa primeira aula de matemática do ano de 2021. Nós vamos ver o conjunto dos números racionais, né? É o que nós vamos estar vendo nessa semana. Então, bem aqui tem para a gente entender quem são os números racionais, né? Tem alguns balões aqui contando algum fato, né? Sendo contado algum fato, apresentando alguns números para a gente aqui na página 14 do livro de você, né? Até quem quiser acompanhar pelo livro, se você já tiver aí com o livro em mão, esse assunto está na página 14 e página 15, viu, do livro de vocês do 8º ano. Então lá, Mariana viajou com sua família para o Chile no dia 3 de julho de 2018 e experimentou uma temperatura de menos 3 graus Celsius. Então a gente tem números positivos, números naturais aqui, né, que é o 3, números inteiros, que é o menos 3, né? Temos aqui um número com mais de com unidade, dezena, centena, unidade de milhar, mas que também é um número natural, 2018, né? Temos números que indicam ordem, como aqui no outro balão, onde nós temos o 8º ano, ó, temos o 2/3, temos porcentagem, temos um outro número natural, né? Onde diz que Paula está no 8º ano e em sua classe há 30 alunos. As meninas correspondem a 2/3 da turma e dessa quantidade 20 usam óculos, né? Então temos um probleminha aqui onde eu tenho um número ordinal, que é o 8º, tem um natural, que é o 30, né? Tenho uma fração aqui, que é um 2/3, e tenho uma porcentagem. Mais embaixo, na figura do meio, né? Diz que Pedro precisava de uma TV nova. Pesquisou e encontrou uma TV de 40 polegadas por um valor de R$ 1.133,99, né? E ele negociou e conseguiu comprá-la em 5 vezes sem juros. A gente tem também aqui um natural, que é o 40, a gente tem um decimal aqui, ó, né, que apesar de ser 1.133,99, mas representa um decimal, e o 5, que também é um natural, né? Então o que a gente pode ver? Que todos os números que existem, né, todos os números, eles são números racionais, né? Todo e qualquer número ele é um número racional, tanto em forma de fração, tanto negativo, positivo, ou seja, ele sendo natural, sendo inteiro, né? Sendo irracional, ou seja, todos os números são racionais. Então aqui, no caso dos 2/3, que a gente tem ali, aquele 2/3, se a gente for trabalhar com ele, ele vai representar uma dízima periódica, ou seja, se você pegar aqui, ó, 2 e dividir para 3, o que é a dízima periódica? São aqueles decimais infinitos que se repetem, que tem um período que se repete logo após a vírgula, né? Então, se eu for dividir 2 para 3, não dá. Então, eu vou ter que colocar aqui um 0, e colocar um 0 aqui que vai ficar 20. Aí, dividido 20 para 3, vai dar 6, não é isso? Por quê? Porque 3 vezes 6 dá 18, para 20 aqui falta 2. Como eu coloquei essa vírgula, eu posso colocar um outro 0 e vou continuar. 20 dividido para 3 vai dar 6 e vai sobrar 2. Então aqui não adianta, né? Vai dar 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 e vai sobrar 2, 2, 2, 2 infinitamente, né? Então, e esse decimal infinito que se repetiu aqui, eu chamo ele de dízima periódica. Por quê? Porque essa repetição desse 6 não vai ter fim, né? Ela vai se repetir aí infinitamente, vai sobrar 2 e vai dar 6 como resultado, né? 2 e 6, 2 e 6, 100. Então não tem fim. Então, aqui eu tenho uma dízima periódica, onde o meu período é o 6, porque é o número que se repete. Então, ele também é chamado de número racional, viu? Então, números naturais, números inteiros, números decimais, porcentagem, dízima periódica, ou seja, todos esses números são chamados, ou seja, eles são, né, números racionais, viu? Os 20%, você sabe como é que a gente escreve 20%? 20%, apesar de estar ali em porcentagem, né, a gente sabe que ele representa uma fração. É o 20 sobre 100. Viu? Que eu posso até simplificar essa fração aqui, ó. Né? Onde eu vou ter 2 sobre 10, né, cortando um zero do numerador pelo denominador. E aqui eu ainda poderia simplificar mais ainda, ou seja, eu sei que 2 dá para dividir para 2 e 10 também dá. Então, 2 dividido para 2 eu teria 1 como numerador. E 10 dividido para 2 eu teria 5. Né? E se eu dividir 1 para 5, se você for dividir 1 para 5, você vai encontrar um decimal. Né? Você vai encontrar um decimal
de 0,2, né? Porque aqui, ó, 1 não dá para dividir para 5, dá não. O que que a gente faz? Coloca o 0, e coloca o 0. Aí 10 dividido para 5 vai dar 2, então vai ter o 0,2 que eu falei para você, né? Então, o que que a gente pode perceber aqui nessa primeira parte do nosso assunto de números racionais, né? Que todo e qualquer número, né? Ou seja, os naturais, os inteiros. Quem são os inteiros? São os positivos e os negativos. Quem são os naturais? São os números positivos começando a partir do 0. Quem são os decimais? São aqueles números onde vão aparecer vírgula neles, né? Quem são a dízima periódica? É igual ao 0,66 que a gente dividiu ali, né? O 0,666, ele só a representação dele acompanhada da reticências, você já sabe. Se tiver reticências no final, ele representa uma dízima periódica, né? Tendo reticência e tendo um período que se repete, ou seja, tendo um número repetido. Esse número repetido pode ser só o 6, pode ser 16, pode ser 26, 26, 26, ou seja, não importa, né? Se repetir uma sequência de números, é uma dízima periódica e ela é racional, viu? As porcentagens são racionais e aí sucessivamente. Vamos continuar. Vamos agora para a página 15, né, do nosso assunto. Como eu falei, o nosso assunto iniciou-se na página 14 e agora vamos para a página 15. Na página 15 nós temos a reta numérica. O que a gente vai ver aí? A localização de um número na reta numérica, né? Como é que eu tenho aqui a reta numérica começando do 0 em direção ao 2, ou seja, eu tenho um lado positivo, 0, 1, 2, 3, né? Então eu quero localizar na minha reta numérica 1/4. Como é que eu vou saber o lugar onde eu vou colocar aquele 1/4, né? Como é que eu vou colocar de certeza o lugar daquele 1/4, que eu vou saber a posição dele. Então, só como fração não tem como eu saber que esse 1/4 vai ficar aqui. Para mim saber onde botar esse 1/4, eu tenho que dividir esse 1 para 4, né? Ou seja, eu tenho que dividir a minha fração para mim poder saber a posição dela na reta. Então, 1 não dá, eu boto aqui o 0, para mim poder acrescentar o 0 aqui, né? Aí, em vez de 1 dividido para 4, eu vou ter 10. Aí, 10 dividido para 4 vai dar 2. 2 vezes 4, 8, para 10, 2. Coloco mais um 0 aqui, porque eu já coloquei a vírgula lá, né? 20 dividido para 4 dá 5. Né? Então, o que acontece? Ó, aqui eu tenho o espaço como se fosse a régua de 1 centímetro, onde bem aqui é o meio, né? O que é o meio? É o 0,5, como a gente está acostumado a falar, o 0,50 que é o meio, né? Então, aqui é o meio. Então, a metade desse 0,5 é o 0,25. Então, ó, se aqui é a metade, né? Então, a metade de 50 é bem aqui, 0,25, né? Que lembra que o meio é a mesma coisa que 0,5 ou 0,50, né? Então, a metade desse 0,50, bem aqui, né? O 0,5. Aí, por que que eu sei que ele está entre o 0 e o 1? Por que que ele não iria estar bem aqui do outro lado, aqui na minha reta, né? Por que que ele não está depois do 1? Justamente por causa do decimal que a gente encontrou. Ó. Esse decimal, o primeiro número aqui diz logo, me diz em que intervalo é que ele vai ficar. Então, se o meu primeiro número aqui é um 0, ele vai ficar do intervalo de 0 a 1. Se bem que tivesse dado 1,25, então eu iria ficar aqui, ó, do 1 até o 2, ou seja, esse primeiro algarismo aqui me diz onde é que começa o meu intervalo. Como aqui é 0, então vai começar do 0 em diante. Se aqui tivesse dado 2, começaria daqui do 2 em diante, né? Então, no intervalo de 0 a 1, que é onde começa o meu intervalo, eu vou marcar lá em cima do 25, que é justamente a metade do meio, que é o 0,50. Viu? Aí embaixo nós temos o número na forma mista, que é o 11 sobre 3. Como 11 sobre 3, para a gente dividir, ele não dá um número exato, né? Mas ele tem a sua representação em forma mista. Como foi que foi encontrado esse 11 sobre 3 aqui? Ó, multiplicando, ó. Como é que a gente faz essa multiplicação? A gente repete o denominador aqui, que é 3. Viu? Repete o denominador, que é 3. E aqui você multiplica, ó. 3 vezes 3, 9. E com esse que está aqui em cima, você soma. Então, ó, 3 vezes 3, 9. 9 mais 2, 11. Viu? Por isso que eu sei que a fração é esse 11 sobre 3 aqui colocado. Esse 11 sobre 3 que está colocado aí, ó. Viu? Então, eu multiplico 3 vezes 3, 9. 9 mais 2, 11.
viu? E na minha divisão, se eu fosse dividir esse 11 para 3, né? Quais são as posições dos meus números ali? Ó? Teria 3 vezes 3, 9, né? Para 11 sobrou 2, porque 11 dá por 3 dá 3, né? Porque se eu botar 4 dá 12. Então, daqui eu monto o meu número na forma mista. Ó. O meu resultado fica na frente. Quem é minha fração? O resto é em cima como numerador. E o 3 é aqui embaixo, ou seja, esse 3 aqui é o denominador da minha fração. Ele não muda, né? Esse 3 é o número que eu vou dividir, ele não vai mudar. Quem é esse aqui? Esse aqui é o meu resto, ou seja, é o 2. Viu? E quem é que vai ficar aqui multiplicando a minha fração? É justamente o número inteiro que eu consegui no resultado. Então, 3, né? É o inteiro, que é o resultado, é o quociente. E a minha fração, aqui em cima eu tenho o resto, viu? E aqui eu tenho o número pelo qual eu estava dividindo, que era o 3. Então, 3, 2/3, né? Então, como é que vai funcionar? Como ali é negativo, viu? É a mesma situação. Como ali é negativo, esse 3 que a gente encontrou aqui, ó, ele me dá o intervalo. Então, ele está depois do menos 3. Então, vocês estão vendo, ele está depois do menos 3. Por que ele está depois? Porque aí a gente está indo para o lado negativo, né? Então, depois do menos 3, eu vou marcar 2/3. Então, o que eu faço? Eu pego esse 1 centímetro e divido aqui ó, em 1, 2, 3 partes iguais. Viu? Então, dividindo em 3 partes iguais, né? Esse meu ponto, menos 3, vai estar marcado lá no 2/3. Ou seja, ó, aqui é 1/3, aqui é o segundo terço, né? Então, 2/3 vai estar aqui. Aqui é 1/3, 2/3, viu? Então, 1/3, 2/3. Então, menos 3, 2/3 vai estar marcado bem aqui nos 2/3 do meu intervalo do menos 3 ao menos 4. Viu? Questões de comparação. Como é que funcionam essas questões de comparação? Ou seja, para a gente comparar, a gente sabe que a gente vai usar o sinal de menor que e o sinal de maior que. Só lembrando que o meu sinal de maior que é esse, né? E menor que é esse. Eu uso uma regrinha básica, só para lembrar que o menor que e o maior que tem esses dois detalhes. Ó. O maior que lembra um 7 e o menor que lembra mais ou menos um 4, né? Então a gente sabe que 7 é maior do que 4. Então, às vezes, quando a gente está em dúvida, a gente pode usar essa comparaçãozinha bem aí para saber quem é o maior. E também, na dúvida, deixe ele aberto, né? Sempre aberto para o lado do número que você considera maior. Também aqui, ó. Comparação de um número racional negativo com um positivo. Como é que funciona? Aqui eu não preciso nem comparar, porque eu já tenho que saber, já é via de regra, já é uma regra, que o número negativo, todo e qualquer número negativo, é menor do que um positivo. Então, 4/6, 7/8. Não é porque aqui seja 7/8, é por causa desse sinalzinho de menos que o 4/6 é maior, viu? Se eu invertesse isso aqui, tirasse esse sinal de menos daqui, ó, e colocasse ele bem aqui no 7/8, viu? Aí meu sinal aqui já ia mudar de lado, ele já ia ficar assim, ó. Viu? Por quê? Porque o 4/6 agora é positivo e o 7/8 é negativo. Então é aquela situação. Qualquer número negativo é menor do que um positivo. Ó. Menos 1/3 é menor que 13. Por quê? Porque é negativo. Menos 1/5 é menor que 3/4. Por quê? Porque está negativo. E uma outra coisa, ó, o zero como primeiro número, né, da nossa reta numérica, que ó, o zero é quem divide no meio, para cá positivo, né, e para cá negativo. Então o que acontece? Ó, daqui os números crescem para cá, viu? Então o sentido dos números crescerem é sempre esse, ó, é da esquerda para a direita. Então como é que funciona? O 1 é menor do que o 2 no lado positivo. No lado negativo, o 1 aqui é maior do que o 2. Porque funciona assim, do lado positivo, quanto mais longe do zero, maior é o valor do número. Do lado negativo, quem estiver mais longe do zero vai ser o menor número. Viu? Então, bem aqui, ó, se eu for comparar menos 1/4 com menos 0,2, o 0,2 aqui ó, vai ser o maior. Por que ele vai ser o maior? Porque ele está mais perto do zero. E o menos 1/4 está mais longe do zero. Então, por isso que fica menos 1/4 menor que 0,2. Tipo, se eu fosse comparar
menos 3 com menos 4. Quem é o maior? A gente sabe que no normal o 4 é maior do que 3, mas como é negativo, o menos 3 é maior que menos 4. Por que menos 3 é maior do que menos 4? Porque ele vai ser o número que vai estar, ou seja, ele vai estar mais próximo do zero do que o menos 4. Então, os números negativos funcionam assim. Você tem que lembrar que tudo é o contrário do positivo, ou seja, para o lado positivo, quanto mais longe do zero, ou seja, quanto mais vai aumentando o valor do número, o valor de posição dele, maior é o valor do número. Do lado negativo é o contrário. Quanto mais longe do zero ele tiver, ou seja, quanto maior for esse número, menor é o valor dele, viu? Então, por isso que o zero é maior do que qualquer número negativo, ó, nessa comparação aqui você está vendo, ó, viu? 12,4 é menor do que zero, menos 5 é menor do que zero, menos 6 onzeavos é menor do que zero por causa dessa comparação, viu? Aí bem aqui nós vimos a comparação em módulo. O que é a comparação em módulo? O que é módulo que a gente chama módulo na matemática? São essas duas barrinhas onde eu tenho um número no meio aqui, ó. Qual é a função desse módulo? É tirar o sinal. Qualquer número negativo no meio de duas barras dessa, que a gente chama de módulo, que esse módulo faz o quê? Ele tira esse sinal de menos. Então, ó, se eu tenho menos 1/4 no meio das duas barrinhas, esse menos 1/4 ele vale 1/4. Positivo, vocês estão vendo? Ó, tirou o sinal. Ó. Menos 0,2 no meio das duas barrinhas, que é o módulo, tirou o sinal. Ficou 0,2 sem o sinal. Ó. Viu? Então, esse módulo, a única coisa que ele faz é o quê? É tirar esse sinal negativo que tem aqui. Ó. Viu? O módulo retira esse sinal. Então, qualquer número negativo em módulo, né, automaticamente sai o sinal. E se ele já for positivo, muda alguma coisa? Não, não muda nada. O número continua sendo o mesmo, né? Não vai ter nenhuma alteração se ele já for positivo, viu? Tipo aqui, ó. 12,9 não é negativo não, está em módulo, continua sendo o mesmo 12,9. 19,2 tem sinal negativo? Tem não, pois ele continua sendo o mesmo 19,2, viu? E nesse caso aqui, como eles não têm sinais, os dois são positivos, né? Quando não tem sinal, a gente diz que é positivo. A gente sabe que o 19 é maior do que o 12. Então, 12,9 é menor que 19, viu? E, por acaso, se você precisar dividir alguma fração para saber quem é o número maior, para fazer a comparação, tipo, a gente tem, aqui nesse exemplo bem aqui em cima, eu quero saber quem é o maior, se é 1/3 ou se é 1/4, né? Quem seria quem seria a fração maior? Vou comparar aqui duas frações, eu quero saber quem é a maior. Então, como é que a gente faz isso? Para saber quem é a fração maior, eu vou e divido. Quero saber aqui quem é maior das duas, se é 1/3, né, ou se é 1/4. Tem até uma regrinha, ó. Quando esses dois numeradores são iguais, a menor vai ser que tiver o maior denominador, viu? Então aí, se eu for usar a regrinha, eu já vou dizer que esse 1/4 é menor. Eu vou dizer que 1/3 é maior que 1/4. Até que se eu dividir, ó, viu? Se eu dividir aqui 1 para 3, como não dá, eu vou colocar aqui 0, né? Para poder colocar o 0 ali, vou fazer isso, né? 0, vou botar o 0 aqui no 1 para ficar 10. 10 dividido para 3 dá 3. Para 10, 1. Aqui vai ficar repetindo 3, 3, 3, 3 o tempo todinho, né? Bem aqui, se eu for dividir 1 para 4, também aqui não dá também para dividir, né? Nós vamos ter que colocar o 0, e o 0 aqui para ficar 10. Então, ó, 10 dividido para 4 dá 2. 2 vezes 4, 8 para 10, 2. Né? Vai ficar 20. Aí aqui vai ficar 5 vezes 4, 20 para 20 nada. Então aqui se repete 3, 3, 3, representa uma dízima, né? Viu? Vai representar uma dízima. Aí o que acontece, ó? Em todos os casos o primeiro número é o 0, Então, em relação ao primeiro número, as duas são iguais. Deu 0 e deu 0. Mas em relação ao segundo número, aqui eu tenho um 3, aqui eu tenho um 2. Então, eu já sei que aqui é maior. Então, meu 1/3 é maior que 1/4. Viu?
também posso usar essa regra bem aqui. Quando os dois números, ou seja, quando os dois numeradores são iguais, a menor é a que tem o maior denominador, viu? E se eu inverter, né, as situações, né, se eu colocar outra situação, se eu colocar bem que assim duas frações de denominadores iguais em vez do numerador, ou seja, era igual em cima, era igual a 1. Aqui eu vou colocar sendo igual o denominador, vou colocar o 4. Viu? Como é que a gente vai saber quem é o maior? Então aqui, ó. Aqui se eu for dividir, vai dar 0,5. Né? Se eu dividir 20 para 4, né? 2 para 4 vai dar 0,5. Você vai armar, vai colocar o 0, aqui vai ficar 20, 20 dá 0,5. Aqui se eu for dividir 30 para 4, né? Porque lembra que aqui quando eu for dividir eu vou ter que fazer isso, ó. Né? Botar o 0, eita que ficou feio o 4. Ficou quase ali torto ali pro lado, mas eu vou deixar. 30 para 4 vai dar 7, ó. 4 vezes 7, 28 para 32. Que aqui vai ficar 20 e aqui vai dar 5. Então, tá vendo? Ó, vai dar 75. Então, o que acontece? 0,5 e 0,75. Pela aquela regra que a gente fez ali, o que acontece? Pelo 0, os dois são iguais. Mas quando a gente for comparar o segundo número, aqui é um 5 e aqui é o 7. Então, o que acontece? O 3/4 é maior que o 2/4, viu? Então, ó, quando os numeradores são iguais, a maior é a que tiver o maior denominador, viu? Quando os denominadores são iguais, viu? A maior é a que tiver o maior numerador. Viu? Você viu aí que a gente dividindo ali, ó. Se for, o 2 eu não entendi a questão do 2 para 4, por que deu 0,5, professor? Então aqui dividindo, ó. Eu vou colocar aqui 0, e aqui eu vou colocar o 0. Né? Então 20 dividido para 4 dá 5. Então 0,75 é maior do que 0,5. Então 3/4 é maior, viu? Então é assim que funciona essa regrinha aí da questão da comparação das frações, viu? Então pronto, né? Comparando os números, a gente já viu aí que todo e qualquer número que represente um decimal, um positivo, um negativo, uma porcentagem, uma dízima periódica, todos eles são chamados de números racionais. Vimos também a questão da colocação desse número na reta, que eu só consigo colocar esse 1/4 na reta, na posição que ele vai ficar aqui, se eu dividir 1 pelo 4, senão eu não vou conseguir. A questão da comparação, a gente viu que todo número negativo é menor que um positivo, que todo número negativo é menor do que 0. E se por acaso os dois forem positivos, como estão aqui, forem duas frações, eu tenho que dividir essas frações para saber quem são a maior. Ou posso usar a regra, se os dois numeradores são iguais, a maior é que tem o maior denominador. Quando os dois numeradores são iguais, a maior é que tiver o maior numerador, viu? E aí sucessivamente. Então pronto, a gente finaliza por aqui, e aí na próxima aula eu vou passar a atividade e dizer quais questões a gente vai responder, viu?